Fala, meu povo, bem-vindo ao canal. Deixa eu falar com vocês. Hoje nós vamos um react com Sérgio Sacani. Eu ia falar Sérgio Lorosa, não sei por que ele falou Sérgio de Lorosa, tá, gente? Desculpa aí, Sérgio Sacani. Eu gosto de você, acho você inteligentíssimo. Tá? E o Pedro Loss, tá? São pessoas tão extremamente capacitados naquilo que estão dizendo, que estão falando. Todavia, eu tenho certas restrições em algumas falas, em algumas informações, porque o estudo da ciência como um todo é muito aberto. Ele tem um pontinho de filosofia, um pouquinho de achismo, né, que cada um tem. Então, assim, da mesma forma que eu tenho meu direcionamento na área de pesquisa, né, de conhecimento científico, eles também têm o deles. Então, vamos soltar aí com relação a isso, tá bom? Não joguem pedras sobre mim. E vamos começar com o show. Floresta Negra. A da Floresta Negra, essa eu acho a mais interessante. É a que me dá medo genuíno. É a que me dá, tipo, me tira o sono de noite, assim, que eu fico, tipo, ok, se essa parte for verdade e essa solução for a correta, a gente tá muito ferrado. Ou não também, porque a gente não tem como descobrir qual é a intenção de uma outra civilização. Exatamente. Pode ser que todo mundo tá todo mundo com medo. Exatamente, tá sabe? Todo mundo com medo. É um jogo como é o dilema do prisioneiro, assim, né? Tá todo mundo ali. Exatamente. Mas a ideia, basicamente, é que a gente nunca recebeu sinais ou mensagens de outras civilizações inteligentes, ou elas nunca deram a cara pela galáxia, porque justamente todas têm medo das intenções de uma das outras. Então, toda a vida pela galáxia é um constante jogo de vou me esconder porque eu não tenho certeza de quais são as suas intenções. Exato. E quem se revelar primeiro corre o risco de ser alvo de uma civilização berserker. Então... então elas se misturam, as duas soluções. Elas se misturam nesse ponto. Uma saquei. acaba virando... A parte, digamos, as civilizações malignas da hipótese da Floresta Negra são geralmente as do berserker. São geralmente as civilizações que querem, tipo, procurar e destruir toda a vida na galáxia. O que faz sentido em um ponto. Guerra dos Mundos. Já ouviu falar em Guerra dos Mundos? Tem que é uma última que foi colocada com o Tom Cruise, mas também tem um outro filme também interessantíssimo com... Ai, meu Deus, esqueci o nome do cara que fez o... Não me julguem. Que fez Matrix, que fez o Neo de Matrix. E, gente, esqueci o nome do cara. Mataram o cachorro dele num filme, ele arrasou, ele fez um... Enfim, quem lembra aí o nome dele? Coloca aqui, por favor, compartilhe comigo, por favor, para eu lembrar, porque eu tenho esse probleminha. Então, a Guerra dos Mundos, esse filme que esse cara do John Wick aí fez, esse ator do John Wick, nota, eu lembro o nome do ator, do personagem, mas não consigo lembrar o nome do ator. Enfim, eles têm uma coisa bem interessante, que é a chegada de civilizações extremamente inteligentes, extremamente capacitadas, que chegam à Terra, porque, na verdade, descobriram através de milhares de anos, né, através de sinais, através de informações, busca, enfim, e encontraram o planeta Terra, e encontraram ali uma possibilidade, né, de sobrepujar as pessoas, enfim. E aí, nesses livros, nesses filmes que foram desenvolvidos a partir daí, vieram muitos deles da teoria da Floresta Negra. Tá? Era assim, se você mandar informações para o espaço, muito provavelmente você pode vir a receber o retorno dessas informações. Isso talvez não seja bom. Ninguém quer que isso aconteça, porque você não sabe o que te espera, você não sabe quem vai vir de lá, entendeu? Então esse é uma das premissas aqui da conversa dos dois com relação a será que é saudável a gente buscar vida extraterrestre fora da Terra? Tá? Desculpa, pessoal de português que não gosta de pleonasmo. Então vamos voltar. Os recursos são escassos. Só que eles são tão grandes, tipo assim, a gente tá falando de proporções tão imensas de recursos, tipo, o tamanho de uma galáxia, que a gente nunca chegou a conceber isso. E a gente provavelmente vai demorar, se um dia vai chegar nesse ponto da árvore tecnológica, de conceber tudo isso. Mas e se para uma civilização suficientemente avançada, realmente chegou a hora de pensar, que nem a gente pensa hoje, os estoques de urânio na Terra vão acabar em 40 anos, e se chegou no ponto que uma civilização pode começar a pensar, os estoques de urânio na Via Láctea vão acabar em 10 milhões de anos. Então acho melhor a gente começar a destruir tudo que use isso, sabe? Ok. É uma possibilidade, né? E ela tem, o pessoal entender, ela tem esse nome da Floresta Negra, que é a mesma coisa quando a gente entra numa floresta, né? Você não quer, sabe? Você não sabe que bicho que tá ali escondido, né? Eu odeio a sensação, por exemplo, de estar, sei lá, vai acampar e acender uma fogueira no meio do nada, sabe? No meio do escuro. Porque aí você já deu sua localização. Já deu. Tipo, acende duas fogueiras, entendeu? E fica numa outra, sabe? Porque daí pelo menos tem enganar, 50% de chance de não ir na tua, sabe? Exatamente. Vai nas duas e tá todo mundo ferrado. E aí, nessa ideia da Floresta Negra, entra... Então é legal, né? Porque ela tem a ligação com o Berserker, mas ela tem a ligação com o sinal UOL, né? Tem. Porque a gente recebeu esse sinal. Uma vez só. Nunca mais... Por que nunca mais repetiu? E se foi uma civilização que chacoalhou um galinho da árvore ali, né? E agora a gente botou a cabeça pra fora dos galhos, assim, e a gente tá tipo, é o próximo, sabe? A gente agora tá só esperando.
Mas aí o lance da gente... Então, aí o lance da gente mandar a nossa localização, que começou com o Carl Sagan, né? Sim. Que mandou lá no disco. Filho da mãe, Carl Sagan, você. Hein? Só que o dele ainda foi benéfico, se for para pensar, porque não era emissão de rádio, ou não. emissão eletromagnética. O cara tinha que pegar o disco, né? tipo, alguém vai ter que achar a Voyager. Ela ter que emite achar o sinais, disco. mas eles são fracos, e são direcionados à Terra. Então, é uma dificuldade logística aí. Então, acho que ainda a gente pode fechar o olho assim e fingir que nunca aconteceu. Mas e aquela iniciativa da 2000 e alguma coisa, que a gente mandou uma mensagem para um aglomerado globular? Sim. Tu lembra a mensagem adesiva que você disse? Não. Mais nova agora. Mais nova. Sabe quais foram as mensagens? Uma coletânea de tweets. Porque era uma mensagem promocional. Mas aí então tá tranquilo, cara. Os caras falam, pô, esse bando de ignorante. Não vamos lá. Eles mesmo vão se matar um dia. Então, tipo assim, a gente Os caras estão brigando por One Piece, cara. Imagina pega a treta do One Piece e manda pra civilização. Na hora que a civilização vem, vai lá, o quê? Os caras estão brigando por One Piece, cara. A gente não precisa ir lá matar esses caras, não. De jeito nenhum, eu vou passar longe. Vai que passa pra todo mundo, sabe? Tipo, exatamente. Dele, né? Esses caras eles vão se matar. Mas então, porque aí ela junta com a do Berserker, né? Que a gente tá mandando sinal. Se o Berserker diz que todo mundo é todo mundo mal, e aí? Então, mas o Berserker não diz que é todo mundo mal, tá. que só precisa de uma ser mal. E aí a gente começa a entrar num jogo de probabilidades. Certo. Por exemplo, se eu tô numa sala com 50 pessoas, concorda comigo que, mesmo sem conhecer ninguém, existe uma probabilidade não nula de alguém ali ter uma, tipo, claro. umas intenções não tão boas, digamos, sabe? Por própria, sei lá, natureza humana, coisa do tipo. Então já começa, sabe, a ficar... Imagina se a gente tem 1000 civilizações na galáxia e 999 são boas, que nem a gente. Mas basta uma, né? Aquele 1%, sabe? Só aquele... É 1% vagabundo. É, exatamente. Literalmente, nesse caso. Então, aí é complicado. E a gente mandando, né? E a gente mandando. Eu sou contra esse negócio de mandar, cara. Ou fizesse uma enquete mundial, né? E aí? A gente manda nosso lugar ou só fica ouvindo? Porque também ficar só ouvindo também é meio chato, né? É meio estranho, né? Tipo, é meio... Porque já parou pra pensar que se a gente tá ouvindo ativamente alguma coisa, a gente não se deu conta ainda? Tipo, sei lá, um sinal periódico de frequência extremamente baixa ou alguma coisa do tipo, que a gente ainda não se ligou que, tem um padrão aqui, sabe? Sei lá, exatamente. Se os picos da onda se juntam a cada, sei lá, 30 anos, sabe? Uma coisa bizarra, assim. Ou se a gente estiver apontando pro lado errado também, né? Tá ouvindo pra lá e tá vindo aqui de trás, alguma coisa assim, né? Essa, pra mim, vai ser a maior dúvida que a gente pra sempre vai ficar. Como a gente nunca ouviu de volta o sinal WOW, o próprio design do Big Ear daquele telescópio era aquele design que é tipo 2 faixas simultâneas sendo visualizadas no céu, né? Porque isso. Daí que vem o nome, é o Big Ear, porque é como se fossem duas orelhas, né? orelhas. E pra mim a maior dúvida sempre vai ser essa, de será que o sinal foi um erro, um ruído estatístico, tipo alguma coisa que deu errado, ou sei lá, alguma origem não sintética para aquele sinal, ou até mesmo terráquea a origem, ou será que isso foi alguma coisa que realmente veio de fora e durou só aquele tempo, a gente não tem como confirmar de onde que veio? Porque o próprio local da galáxia de onde veio, dependendo de qual das duas faixas de orelha tiver sido a origem verdadeira do sinal, a gente tem locais completamente diferentes, setores completamente diferentes da galáxia. E aí, sabe? O que a gente faz? Mas aí você acha que o WoW, então, foi o cara colocou ali, balançou o galho, viu que a gente registrou e aí se escondeu? Por tudo que eu li para fazer o vídeo do sinal WoW, eu tenho opinião pessoal de que eu acho que até hoje é a melhor evidência de vida fora da Terra. Não acho que é uma prova, não acho que é uma mensagem que veio de alienígenas. Mas assim, se a gente tem um lugar para começar a procurar, eu acho que o sinal WoW talvez seja o melhor, até hoje. Saquei. Mas e se o cara balançou ali o galho e foi pro outro lado também? Imagina, pode ser uma tática também, né? Imagina assim, a tática das duas fogueiras lá. Aí só tem que criar uma hipótese, cara, pra solução do paradoxo de Fermi, ó. A teoria das duas fogueiras. Aí, ó. Eu tenho uma ideia ainda melhor. A gente descobre vida fora da Terra, a gente vai até eles, emite um sinal e sai correndo, sabe? Entendeu? A gente bota a cabeça pra fora do galho neles e volta pra Terra correndo. Mas aí é muito arriscado, né? Tá doido. Então, a gente soluciona o problema, a gente vê o que acontece. Se eles morrerem... Só para poder vocês entenderem, assim, se você acredita em OVNI, né, seres de outros planetas, outras civilizações, até de outros planos espirituais, ou, enfim, seres quânticos de qualquer forma, seres com um nível de inteligência superior, né, que possa estar realmente se comunicando com a gente, tal. Esses dois apresentadores, né, da área de ciência, eles não acreditam, eles são irredutíveis. Até o Pedro, eu já ouvi algumas entrevistas dele, que ele não descarta 100%. Já o Sacani não. O Sacani, ele é completamente... Ele não existe. A Terra é um bloco de rocha perdido no espaço sideral e que teve uma sorte probabilística absurda de surgir, né, de existir vida. Vida complexa como nós somos hoje. Tá? Na minha opinião, como físico, dentro do que a gente conhece do tamanho do universo, e acho que esses dois apresentadores incríveis aqui, eles com absoluta certeza também conhecem,
eu não consigo descartar a ideia que realmente existam várias civilizações muito mais avançadas, bilhões de anos muito mais avançadas que a nossa, que talvez sim tenham tecnologia e habilidades para nos alcançar, para chegar até nós, entendeu? Para poder comunicar com a gente, entende? Então, assim, essa é a minha opinião. Vocês, obviamente, vão ouvir isso várias vezes, em vários momentos, em vários outros vídeos. Mas é isso. Vou deixar rodando aí. Quem achar diferente ou concordar comigo, fala aí. Comenta aí para a gente entender um pouquinho o que cada um está pensando e poder melhorar cada vez mais, né? Quem sabe eu trago mais vídeos relacionados a essa área. Dentro de 50 milhões de anos, a gente sabe que tem uma civilização maligna na galáxia, entendeu? Matemática muito simples. Exato, exato. Então é isso, né? Os caras se esconderam e a gente... Então vamos ver, né? O que vai acontecer. Mas o Paradox de Fermi, ele cria várias outras coisas também, né? Tem os filtros, Sim. né? O dos grandes filtros também é uma das minhas particularmente favoritas, porque eu acho que ela é uma das mais baseadas em ciência bruta, né? Sim. Que são, tipo, a ideia de que o surgimento da vida, desde o próprio surgimento da vida, a biogênese, o momento em que partículas elementares viram vida, até o momento em que a gente surge com uma civilização altamente tecnológica, existem diversas etapas no processo que funcionam como se fossem filtros mesmo, tipo, algumas passam, algumas não passam. E dependendo de onde a gente estiver no filtro, ele pode estar na nossa frente ou atrás da gente. E dependendo, toda descoberta que a gente fizer envolvendo vida fora da Terra, daqui em diante, coloca o filtro em algum lugar. Ou na nossa frente, ou atrás. E nenhuma das duas é boa. É. Porque, por exemplo, se ele estiver atrás de nós, ele responde o paradoxo de Fermi sem querer. Ele Sim. diz que a gente está Acabou, sozinho né? porque... Ninguém passou pelo Ninguém filtro, passou, né? provavelmente só a gente. E se ele estiver na nossa frente, bom, talvez a gente não vai passar tão cedo, né? Porque imagina... Gente, você imaginar que nós somos, na verdade, a primeira civilização. Basicamente, resumindo isso. Digamos que nós sejamos os primeiros a ter consciência do mundo, do universo, a ter tecnologia, a avançar tecnologicamente, e que, na verdade, nós seremos os desbravadores do futuro, né? Dos planetas, do universo, como acontece. Existem algumas séries até que falam muito sobre isso. A Interestelar é uma delas. Série não, filme, Interestelar. Assistam. Maravilhoso, primoroso. Tá? Que é uma série que diz exatamente, na verdade, o ser humano evoluiu dele, ele que é a espécie mais inteligente, e que a própria espécie humana, que já tem uma visualização quadridimensional, quintuplodimensional, que o tempo e o espaço já não faz mais sentido para eles, são eles que nos auxiliam no próprio crescimento. Então, é o ser humano ajudando o ser humano com relação à questão do tempo e espaço, né? Sabendo que o tempo e o espaço, na verdade, eles não são lineares e são, na verdade, podem ser, dentro das teorias, uma única coisa. Vou deixar rolar aqui, aí qualquer coisa a gente vai falando. É uma questão verdadeira. Tipo, imagina que toda civilização inteligente surge, desenvolve física quântica, cria bombas nucleares e se aniquila. Mas você sabe que isso o pessoal tem colocado na equação de Drake agora, né? Sim. Que é o fator de autodestruição. E tem que ter. Mas na original não tinha, né? Na Ele original não levou tinha longevidade só, né? Não tinha autodestruição. E aí o pessoal que começou a pensar no paradoxo de Fermi, criar essas coisas, falou, cara, mas tem aí a autodestruição. Aí os caras criam guerra e tal e se autodestrói. Eu acho que o Michael Shermer, aquele filósofo, ele tem uma das melhores estimativas numéricas de qual que é o tempo médio de duração de uma civilização. Ele pegou várias civilizações da Terra ao longo da história, porque a gente não tem nenhum motivo para achar que a gente é particularmente diferente de uma civilização romana. A gente tem tecnologia diferente, tudo mais, a expectativa de vida pode ter mudado, o ser humano é a mesma coisa. Exato. E a organização de civilização continua praticamente a mesma, sabe? As estruturas por trás. E, se eu não me engano, a estimativa dele de duração era a média na Terra. Assim, o valor pode estar quebrado na minha cabeça, até se alguém quiser verificar depois aí nos comentários, eu mandar um superchat, mas era de cerca de 324 anos. Era uma coisa assim. Provavelmente o valor não está certo na minha cabeça, agora pode estar errado. Mas era uma coisa muito pequena. Nossa. Se for parar para pensar na civilização moderna, a gente tá... Vamos botar o começo, sei lá, depois da Revolução Industrial. Final de 1700, começo de 1800. A gente tem mais uns 100 anos. Tu acha que a gente vai continuar sem explodir mais nenhuma bomba nuclear dentro de 100 anos? Claro, mas tá aí, o risco aí tá correndo. O cara tá viajando com a maleta já. Eu ouvi uma vez o podcast Hardcore History, do Dan Carlin. Sim, muito bom. São muito bons, mas são muito longos assim também, né? Tem que ouvir com calma. E no podcast especial, que é uma edição Blitz, que é aquele podcast de 5 horinhas só, que é a versão curta do podcast dele, ele tem um comentário que eu achei muito legal, que é: a era nuclear, ela não acabou com o fim da Guerra Fria. Ela começou com o desenvolvimento da primeira bomba atômica e ela continua até agora. A ameaça de aniquilação mútua da civilização humana continua até os dias de hoje.
Só que, por exemplo, eu sou de uma geração que eu não vivi isso na pele, diariamente. Os meus pais viveram. Tu provavelmente viveu também. A minha mãe fala que quando ela era criança, ela via muito filme, TV e coisa assim, e o sonho dela era ter um bunker. Era, porque os filmes pós-apocalípticos Sim. eram muito famosos, né? The Day After. Day After foi um filme, cara, quando eu vi assim, eu falei, caramba, cara, se for isso aí, nós estamos ferrados. Exato. A gente Assista. nunca vai passar por um negócio desse, sabe? Tipo, no sentido de a gente não vai ter capacidade de vencer um negócio desse. Sim, com certeza. E tu confia o Eu tinha suficiente na vontade de ter um humanidade hoje no Nem um coletivo, pouco, mas- ué. Então, Eu não confio nem um pouco mesmo. Se eu tenho medo terrível assim que eu tenho, é esse aí mesmo. É da autodestruição por meio disso aí. eu tô lendo um livro no momento chamado O Precipício. Ele não tem versão em português ainda, então em inglês é The Precipice. Ele é um livro sobre crise e risco existencial. Crise existencial literalmente no sentido de coisas que ameaçam a nossa existência. E o autor se propõe, na duração do livro, avaliar analiticamente, cientificamente, o que pode colocar a nossa existência em risco. Qual que é a probabilidade disso acontecer. E isso é um campo de estudo relativamente novo. Porque não era levado muito a sério pelas pessoas. Tipo, tá, por que eu vou estudar motivos de a gente, sabe, acabar podendo... É isso que eu falei, né? Quando o Drake, depois a gente fala da equação de Drake, pessoal, mas quando o Drake bolou a equação dele, ele não colocou esse fator. E aí, com o avanço, o pessoal falou, calma aí, porque tem um negocinho aqui que você não tá levando em consideração. E esse autor coloca a chance de extinção humana nos próximos 100 anos em 1/6. Caramba! É alto demais pra mim. É alto pra caramba. Não tô confortável com esse valor, sabe? É muito grande. Então, doideira. roda aí 6 civilizações, uma delas não vai passar, sabe? Então, a gente talvez tenha uma resposta do filtro. Esse seria um grande filtro, né? A Esse seria um autodestruição, grande né? filtro. E pode ser, na verdade, que esse seja o primeiro dos grandes filtros tecnológicos, porque a gente tem inteligências artificiais gerais vindo aí. É. Alguns autores, tipo Nick Bostrom, por exemplo, eles afirmam que isso pode ser o fim da humanidade, pelo menos como a gente conhece. Outras pessoas que pode ser um recomeço, que talvez a gente, tipo, como seres humanos de carne e osso, fique pra trás e a gente gere nossos sucessores, digamos. Aquele negócio de meio que Deus ex machina, sabe? Sim. A Deus Ex Machina é uma teoria que forma já há bastante tempo, antes mesmo da criação das IAs, e que supõe que nós estaremos em próximos 50, no máximo 100 anos, tá? Nós seremos parte máquina ou boa parte máquina, né? Contando aí algumas centenas de anos, e aí isso facilitaria até o desenvolvimento de viagens espaciais que durariam longas datas, e o seu corpo, sua mente desenvolvida, construída literalmente, artificialmente, para poder superar essas barreiras, né? E aí cada vez mais o ser humano se tornar mais máquina, menos humano, né? E um dia existirá um humano que será considerado como se fosse um deus, mas na verdade ele é nada mais, nada menos que uma máquina. Então a ideia é o hibridismo, quando uma coisa termina e a outra inicia. Isso é assustador e é bonito ao mesmo tempo, mas para mim é assustador. Apesar que, não sendo uma coisa meio Robocop dos anos 80, dos anos 90, tá ótimo. Sim, sim. É, que é um negócio, também é um outro... Mas eu tenho mais medo de bombas nucleares do que de inteligência Bomba nuclear, com certeza. artificiais. Bomba nuclear vai ser um fim trágico demais, né, cara? Tá louco, tá doido. Mas é porque são vários filtros, né? Em cada etapa da vida vai tendo filtros, né? Só entre o espaço de a vida surgir com a biogênese até o espaço de surgir uma civilização tecnologicamente avançada, são 9 filtros. É se eu 9, não me que é aquela engano. lista que o cara fez, né? São 9. Isso. E assim, cada autor bota os filtros onde ele quiser também, né? Porque é um campo de estudo em ascensão, em desenvolvimento. Então, tem um filtro que vai da biogênese ou de moléculas essenciais para a vida para o mundo de RNA, depois que vai para unicelular, multicelular, e assim vai. Continua a lista. Reprodução, propagação, né, da espécie, vai indo, né? E por isso que em 2000 e... Quando que foi o ano que... Lembra daquele meteorito marciano que acharam na Antártida? Pô, que... 1996. 96, que tinha Nossa, 84001. Que era um micróbiozinho que o Fantástico mostrou também. É da área dele. O Fantástico mostrou na televisão. Aliás, esse meteorito ele é muito importante para a volta da exploração marciana, sabia, né? Por quê? A exploração marciana, a gente foi Projeto Marine e Projeto Viking. Depois do Projeto Viking, a gente não achou vida nem nada, ficou parada a exploração de Marte. Aí ela foi voltar em 97. Aí mandaram sonda, as sondas se perderam e tudo. E ela foi voltar em 97, graças a esse meteorito. Porque ele viu aquelas estruturas ali, ficou aquela dúvida. Pô, será que aquilo ali é vida ou não é? Bem, cara, tá na hora da gente voltar lá. E aí voltou a exploração marciana por causa daquele meteorito. E o chato é que é totalmente inconclusivo, né? Tipo assim, não tem como tomar conclusões com base nesse meteorito, né? Tipo, ele tipo, nem pra sim, nem pra não. Ele é simplesmente, não dá pra fazer, tipo, dados com isso aqui. Não tem, é isso mesmo. E aí por isso que resolveram voltar a explorar Marte. Aí começou os rovers e tal, que é essa era que a gente vive hoje. Então foi aquele meteorito lá. E esse meteorito foi importante pra iniciar essa discussão do grande filtro, de uma maneira mais desenfreada. Sim. Porque foi ali que começou a galera a perceber, pera, vamos supor então que a gente vai pra Marte e ache vida microbiana fóssil. Cara, isso não é uma boa notícia. Isso significa provavelmente que a gente passou pelo grande filtro e a gente tá sozinho. Agora, vamos supor que a gente encontra vida, sei lá, multicelular.
Cara, então talvez o filtro tá na nossa frente ainda. Então, Nós vamos passar. nenhuma resposta é uma boa resposta. Nenhuma é uma boa, Eu tinha um né? amigo uma vez que me falou uma frase que ficou comigo, presa, que é: não faça perguntas para as quais você não quer saber a resposta. E aí eu fiquei pensando, cara, mas eu quero saber a resposta, eu tenho essa curiosidade. Então, qualquer, mesmo positivo ou negativo, eu quero saber se a vida existe ou não fora Em do outro universo. lugar, né? Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow. É isso aí, gente. E a da Agradeço muito Floresta aí Negra? A da a Floresta todos por ter vindo, por ter ficado até agora. E, claro, né, agradeço ao Talk Flow aí, porque foi o vídeo dele, o meu react foi do vídeo deles. E muito obrigado aí pelos grandes apresentadores aí, inteligentíssimos, super capacitados, que puderam engrandecer aí o meu canal com o conhecimento deles. E se você ficou até o final, não esquece de dar uma curtida, dar aquele like, compartilhar e faz um comentáriozinho aí. Escreve outros mundos. Pronto, tá bom. Já escreve isso, já me ajuda pra caramba. Então, um grande abraço e nos vemos na próxima.